Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Will Oliveira do canal Oxente Tem História e hoje a gente vai corrigir uma questão que caiu no SSA 3 em 2022, mais especificamente aqui a questão 38, beleza? Eu particularmente adoro imagens e tirinhas quando caem questões. Eu acho que elas são muitas vezes mais claras que os textos de apoio e enunciados bastante elaborados. Mas vamos lá. Eu tenho uma tira, né, da famosa Mafalda, certo? E ela tá num questionamento na primeira tirinha, que é essa aqui, ó. Ela diz assim, ó: "Estou cheia de comunismo e capitalismo, porque não dá para viver num mundo sem opções. Detesto as opções." Aí ela tá sentada, aparece outro personagem e diz: "Oi", ela: "Oi". Ele senta e pergunta: "De quem você gosta mais? Do seu pai ou da sua mãe?" E na tirinha seguinte, esse personagem aparece chorando. O que dá a entender que a Mafalda já estava cheia de precisar escolher entre A ou B, enfim, entre fazer escolhas. E aí, saturada disso, ela foi obrigada a fazer mais uma escolha. E acredito muito, a tirinha não mostra que ela não reagiu bem, né? Talvez ela tenha aí gritado, né? Ou feito alguma coisa que machucou o coleguinha, tá? Então, a partir disso, a gente vai trabalhar as nossas questões, tá? A gente vai trabalhar aí as nossas alternativas. Bora lá. Nela, na tirinha, faz-se referência a qual evento, presta só atenção, a qual evento que vai corresponder aí a um dos grandes marcos, ó, isso aqui é determinante, a um dos grandes marcos da segunda metade do século XX. Essa questão, vou ser bem direto nela, porque eu acredito muito que não vai ser um desafio para vocês, estudantes, né? O grande marco global que acontece no mundo, né, na segunda metade aqui, ó, segunda metade do século XX, é o que? A partir dali do final da Segunda Guerra. A Guerra Fria, pessoal. A Guerra Fria que se estende ali de meados da década de 40 e vai até o início da guerra, ou melhor, vai até o início dos anos 90. Então a gente pode botar cronologicamente assim, aproximadamente. Deixa eu voltar aqui para a caneta. Aproximadamente de 1945 até 1991, que é o desmembramento, né? Acabei de gravar outra questão aí sobre Guerra Fria que eu também trouxe aí para vocês essa cronologia, tá? E além disso, que é um elemento muito importante, certo? Você que está estudando aí, está afiado, você vai perceber que uma questão dessa se cai na tua prova muito fácil. Além dessa informação que eu tenho aqui no enunciado, olha no início da tirinha. Deixa eu grifar aqui de verde para vocês. Estou cheia de comunismo e capitalismo, beleza? Então, a Mafalda ela já fala sobre essas escolhas feitas a partir do mundo. Eita, que a caneta aqui pressionou tudo. A partir do mundo bipolar, tá, pessoal? A partir do mundo bipolar. Então, esse mundo bipolar é a mesma coisa que a Guerra Fria. Então, esses elementos aqui, ó, tanto do texto, certo? Quanto o que está aqui no enunciado, já deveriam ser suficientes. Eu sei que às vezes você está sob pressão, que às vezes você pode acabar esquecendo. Não é só a história que você precisa estudar, tem uma gama de outros conteúdos, de outros componentes curriculares, mas questões como essa precisam ser básicas para você, tá? Esse tipo de questão que você mata logo de cara e não perde tanto tempo nela. Mas se não se sentir seguro, é melhor que você gaste o tempo que você pode gastar, tá? Porque uma questão pode fazer total diferença lá no final. Aí a gente vem para as alternativas, né? E eu tenho aqui, ó, letra A, Revolução dos Cravos. Né? Eu já excluo essa questão da Revolução dos Cravos em relação ao salazarismo que acontece lá em Portugal por volta da década de 70, né? Que era um regime autoritário de Salazar, porque claramente, depois de toda essa explicação que eu acabei de dar, a gente não está fazendo referência a esse ponto específico da história portuguesa. A gente está falando de um período, de um contexto maior, de capitalismo e socialismo, que é a Guerra Fria. Então não pode ser a minha letra A. Tenho aqui a Guerra da Crimeia com a formação dos territórios do leste da Europa. Eu preciso lembrar também que isso aí é lá em meados do século XIX, tá? E o próprio enunciado está falando aqui, ó, segunda metade do século XX, ok? Então a minha letra B também não poderia ser minha alternativa correta. Revolução Russa, ocasionando a destituição da monarquia dos Romanov. Novamente a gente volta para o enunciado.
segunda metade do século XX. A Revolução Russa, ela vai acontecer de 1917 a 1922. Então, cronologicamente, não poderíamos estar falando nessa questão com base no enunciado e na própria tirinha, certo? Não poderíamos estar falando... Apertei um botão aqui, um comando de marcar texto. Deixa eu só corrigir aqui, tá? Então faz um tempo que eu não gravo, estou novamente apanhando aqui para o teclado, ou melhor, para a canetinha, ok? Guerra dos Balcãs, né? Com a reconfiguração, Guerra dos Balcãs, com a reconfiguração de territórios por conflitos étnicos, né? Eu preciso lembrar que essa Guerra dos Balcãs, ela acontece, mas ela acontece aqui no início do século XX, né? E vão tratar da luta pela independência, né, do território dos povos dos Balcãs, né? Isso não vai se relacionar com um grande evento da segunda metade do século XX, principalmente quando o capitalismo e socialismo são mencionados aqui, ó, no primeiro balão de fala da nossa tirinha, ok? E eu já percebi que não poderia ser nenhuma das minhas 4 primeiras alternativas, então, por eliminação, já seria a minha letra E, beleza? E a letra E, obviamente, ó, fala sobre a Guerra Fria, com a construção de um mundo dividido por zonas de influência. Esse mundo dividido, onde os países tinham que fazer escolhas, ser capitalista ou ser socialista, comunista, vou estar alinhado aos Estados Unidos ou à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E é tudo isso que a Mafalda aqui não queria fazer, né? Esse processo de escolhas, tá? Então, espero que quando você pegue questões sobre Guerra Fria, né, você tenha isso bem fixado, essa questão da bipolaridade, essa questão de um lado capitalismo, Estados Unidos, do outro socialismo, União Soviética, beleza? E tô torcendo aí pela tua aprovação no SSA 3, ok? Forte abraço!